Você já ouviu falar de Ibrahim Traoré, presidente de Burkina Faso? Muitas pessoas acreditam que ele vai mudar a África, que ele é o Salvador, que vai tirar o continente da pobreza, da corrupção e dos problemas que carregamos há muito tempo. Mas essa ideia é uma ilusão. É importante que a gente entenda uma coisa logo. Nenhum homem sozinho, por mais que queira, pode mudar a África. Isso não é sobre ele. É sobre a verdade da história e da realidade do nosso continente. Traoré tem muita mídia, muita visibilidade, fala com força e parece ter vontade de fazer diferente. Mas isso não basta. O poder real, aquele que mexe com o dinheiro, com as decisões importantes, está nas mãos de grupos que não querem mudança. Eles são os corruptos dentro de cada país, pessoas que lucram com o sofrimento do povo e não querem perder seus privilégios. E esses grupos são muitos, estão muito bem armados, organizados e protegidos. Por mais que Traoré queira, ele não tem esse poder para derrubar tudo isso sozinho. Você já percebeu que muitas vezes, quando um líder tenta mudar alguma coisa, ele é derrubado? A África tem uma história cheia de exemplos assim. Thomas Sankara, por exemplo, foi um presidente em Burkina Faso que quis transformar o país. Ele queria justiça, acabar com a pobreza, fortalecer o povo. Mas ele mexeu com interesses poderosos e acabou assassinado. Isso mostra que a luta para mudar as coisas não é fácil, não é simples, e que forças maiores tentam impedir quem quer mudança de verdade. Outro exemplo importante é Patrice Lumumba, do Congo. Ele foi o primeiro líder do país quando ficou independente. Ele queria que o Congo fosse livre, que seu povo tivesse poder e riquezas de verdade. Mas logo que chegou ao poder, forças estrangeiras e internas o derrubaram e mataram. O que isso nos mostra? Que nem sempre um líder, por mais corajoso que seja, consegue lutar sozinho contra o sistema que controla a África. E assim é a realidade de Ibrahim Traoré hoje. Ele pode ser firme, falar forte, mas não tem como mudar sozinho tudo o que está errado. O problema não está só nele. Está em um sistema muito maior que controla os recursos naturais, que mantém muitos africanos presos na pobreza e no desespero. E esse sistema é mantido por corruptos locais e interesses estrangeiros que não querem perder dinheiro e poder. A verdade é que nós, o povo africano, precisamos entender que a mudança real não vem de um homem só. Não vem de um presidente, de um político, de um militar, por mais que ele pareça diferente. A mudança vem de nós, do povo, quando aprendemos nossa história, quando paramos de acreditar em salvadores e começamos a agir juntos. A única forma de mudar a África é com a força do povo consciente e unido. Sabe por que ainda estamos nessa situação? Porque muitos de nós não conhecem a nossa verdadeira história. A história que nos ensinaram na escola muitas vezes é distorcida, feita para esconder quem somos e para que continuemos presos às ideias que os colonizadores deixaram. Até hoje, muitas pessoas acreditam que só um líder forte pode fazer a mudança. Mas essa é uma ideia que vem do tempo da colonização, quando poucos mandavam e o povo não tinha voz. Um dos homens que entendeu essa verdade foi Amílcar Cabral, líder da independência da Guiné-Bissau e Cabo Verde. Ele dizia que a luta não era só contra os colonizadores, mas contra tudo que nos faz pensar de forma errada. Ele queria que o povo africano pensasse com a própria cabeça, não aceitasse mais as ideias que foram impostas pelos europeus. Ele sabia que só com o povo pensando e agindo junto à mudança seria possível. Então, se você quer ver a África mudar de verdade, não fique esperando que Ibrahim Traoré ou qualquer outro líder faça isso por você. A mudança começa com você, comigo, com a gente. Começa com o povo se informando, estudando, conhecendo sua história e seus direitos. Começa com a gente cobrando dos governos educação de qualidade, saúde, respeito e justiça. Começa com a gente lutando para que nossos filhos tenham oportunidade de aprender e crescer com dignidade. Se a gente continuar esperando só no Salvador, vai continuar do mesmo jeito. A vida vai continuar difícil para muitos. A corrupção vai continuar forte e as riquezas da África vão continuar nas mãos de poucos, enquanto o povo sofre. Essa é a verdade que muitos não querem que você saiba, mas é a única verdade.
Então, minha mensagem para você é essa. Não se iluda com líderes. Eles são importantes, claro, mas não têm o poder de mudar tudo sozinhos. O poder está no povo africano quando ele se une, se organiza e exige respeito. O futuro da África está em nossas mãos e só vai melhorar quando a gente decidir fazer isso acontecer. A luta é coletiva, é diária e começa com cada um de nós. Por isso, compartilhe essa mensagem. Fale com seus amigos, sua família, sua comunidade. O conhecimento é poder e o poder está no nosso povo. Não espere por ninguém, seja você a mudança que a África precisa. A mudança que a África precisa não é uma questão de esperar que outro homem faça o que já foi tentado e falhou por décadas. Não é sobre milagres individuais, mas sobre construir um movimento coletivo forte e consciente. O poder está no povo, não nas mãos daqueles que se beneficiam do sistema atual. A realidade é dura, mas também é um convite para que cada um de nós assuma o seu papel na transformação. Hoje, vivemos numa época em que o conhecimento e a informação estão ao alcance de muitos, mas isso ainda não se traduz em força política e social suficiente. O desafio maior é mobilizar essa massa para agir, para exigir mudanças reais e para não aceitar a narrativa que tenta nos fazer acreditar que a única solução está em líderes isolados. A história nos mostra que, sem organização popular, sem consciência política e sem educação, qualquer governo, por mais promissor que pareça, será engolido pelo sistema. Mas como fazer isso? O primeiro passo é a educação. Não a educação que nos foi imposta pelos colonizadores, que muitas vezes despreza nossa história e nossas culturas, mas uma educação que valorize quem somos, que ensine a verdadeira história da África, que desperte o orgulho das nossas raízes e nos fortaleça para enfrentar os desafios atuais. Educar para libertar, para empoderar. Só assim teremos um povo preparado para cobrar seus direitos, para não aceitar mentiras, para não se deixar enganar por promessas vazias. Além da educação, precisamos da organização popular. Grupos comunitários, associações, movimentos sociais que discutam os problemas reais, que unam forças e criem redes de solidariedade. A mudança não acontece em gabinetes isolados, acontece nas ruas, nas comunidades, nos bairros, quando o povo se une para dizer que não aceita mais a corrupção, a exploração, a falta de oportunidades. É dessa pressão que os governos e os líderes precisam sentir, para que percebam que o povo está atento e que não vai mais aceitar ser deixado para trás. Outra peça fundamental é a valorização da nossa economia local. A África é rica em recursos naturais, mas esses recursos são explorados de forma predatória, muitas vezes sem beneficiar quem realmente deveria, o povo. Para mudar isso, precisamos lutar pelo controle desses recursos, pela transparência na gestão e pela criação de oportunidades econômicas que fortaleçam as comunidades, não as elites. Isso significa apoiar pequenos negócios, incentivar a agricultura familiar, desenvolver indústrias locais e criar políticas que protejam os interesses do povo e não de investidores estrangeiros ou grupos corruptos. É preciso também olhar para a política com olhos críticos. Não se trata de simplesmente trocar líderes ou partidos, mas de mudar o sistema, que permite que esses líderes se mantenham no poder à custa do povo. Para isso, precisamos fortalecer a democracia real, com participação popular efetiva, transparência, controle social e punição severa para a corrupção. O povo deve ser protagonista da política, não um espectador passivo. E aqui entra a responsabilidade de cada um de nós. A mudança começa no nosso dia a dia, nas atitudes que tomamos, nas decisões que fazemos. É cobrar os governantes, é votar com consciência, é educar nossos filhos para que sejam cidadãos críticos e conscientes, é participar das discussões da comunidade, é resistir às pressões e manipulações que querem nos manter divididos e desinformados. A verdadeira mudança está na soma dessas pequenas ações que juntas formam um movimento poderoso. Não podemos esquecer que a África é diversa, com mais de 50 países, milhares de línguas, culturas e histórias diferentes. Essa diversidade é nossa força
E precisamos aprender a usá-la para construir uma unidade baseada no respeito e na solidariedade. Não se trata de copiar modelos de fora, mas de criar soluções próprias, alinhadas com nossa realidade e com nossas necessidades. Por fim, a esperança que temos para a África é uma esperança construída na luta, na resistência e na consciência do povo. Não numa espera passiva por um líder, mas numa caminhada coletiva em direção a uma África livre, justa e próspera. Essa caminhada exige coragem, porque mexe com interesses poderosos, mas é a única que nos levará a um futuro digno. Então, a mensagem final é essa: a mudança está em nossas mãos. Não espere por um salvador, não espere que outro faça por você o que só você pode fazer junto com o seu povo. A força está na nossa união, na nossa consciência, na nossa luta diária. Se queremos uma África diferente, precisa começar agora. Precisa começar com cada um de nós. Se você sente essa responsabilidade, compartilhe essa mensagem, discuta com seus amigos, mobilize sua comunidade. O conhecimento é o nosso maior aliado e a ação coletiva é a nossa arma mais poderosa. A África é nossa e só nós podemos transformá-la. Vamos juntos construir a história que merecemos. A hora é agora. Um forte abraço de resistência e coragem para você e até o próximo vídeo. A luta continua.